da economia também, que está começando a reaquecer. Tem muita coisa legal para falar. Estamos quase. Para, eu vou pegar só um copo d'água aqui. Para um pouquinho. Vai lá. Eu tô alinhando as coisas aqui ainda. Parou? Vai desenrolar. Vou pôr de volta no nosso. Só um pouquinho. Carol, tô entrando. Vou deixar encostado, o barulho atrapalha, tá? Maravilha, estamos lá, pontuais. Show. Deixa eu só... Como é que tá meu áudio, Tomé? Tá bom ainda? Tá bom, tá bom. Só falar um pouquinho mais alto que eu te escuto bem. Beleza, nem que eu seguro o troço pra cima. Deixa eu ver se o YouTube já entrou aqui também. Vou mandar pra galera só o link aqui. Pô, que pena, tá muito bom pelo Instagram, cara. Mas vai compartilhar igual também, dá na mesma, né? É, mas ao vivo dá, que tem aquele gosto de vitória. Xavier, podemos fazer até 20h40? Tranquilo, irmão, tranquilo. Não quero te atrapalhar aí, não. Eu tenho que agradecer. Não, imagina, 40 minutinhos eu vou falar de tudo. Então, acho que vamos lá. Boa noite a todos. Estamos hoje com o Tomé, do Movimento nas Ruas. Agradeço desde já ao Tomé pelo apoio, pela participação aí, falar um pouco sobre política no atual cenário brasileiro e o que a gente pode esperar do que vai acontecer. Tudo bem? Como vai, Xavier? Boa noite a todos. Boa noite. Já estou muito feliz aqui de ver você com a bandeira do Brasil aí atrás. Isso emociona todo mundo, né? As cores do nosso Brasil. E vamos falar um pouquinho de tudo, Xavier. Estou aqui à disposição para a gente falar um pouquinho de Brasil, de Supremo, do presidente da República. Podemos falar um pouquinho da economia também, de coronavírus. Estou à disposição. Responder as perguntas também do pessoal que está nos assistindo. Se tiver alguma pergunta que a gente consiga visualizar aqui. Então, Tomé, a nossa primeira indagação, a questão é a seguinte, que eu até coloquei como um tema da nossa bandeira, da nossa reunião. Precisaremos voltar às ruas? Você está vendo esse desenho que pode acontecer? Sim, precisaremos voltar às ruas, não tenha dúvida. Eu acho que nós, brasileiros, nos últimos anos, nós trabalhamos muito para trazer o Brasil de volta para as mãos das pessoas de bem. Então, eu preciso fazer uma introdução para poder explicar o ponto de vista do movimento nas ruas, né, em relação ao que aconteceu com o Brasil. A grande verdade é que nós abandonamos o nosso país. Nós, nos últimos anos, não sabíamos em quem nós votávamos, nós íamos para as eleições, normalmente, no sábado e no domingo pela manhã, perguntávamos para os amigos em quem nós devíamos votar, a gente não avaliava as pessoas, a gente não sabia quem eram as pessoas que estavam entrando para a política. E, infelizmente, nós acabamos deixando o nosso país abandonado em relação a isso, e eles se apropriaram, eles foram entrando em todas as posições do governo, vereadores, deputados, senadores, governadores, e nós perdemos o controle. Chegou um ponto a qual nós nos acostumamos, né, com essa forma de trabalho, onde muitos dos empresários acabavam aí tendo que pagar algum tipo de situação para poder aprovar uma obra, para tirar uma carteira de motorista. Então nós participamos, infelizmente, né, desses grandes problemas que o Brasil enfrenta e tem ainda hoje enfrentado, que veio acontecendo por conta da nossa falta. Quando aconteceu, em 2012, o início das primeiras mobilizações, foi uma fase muito complicada, porque nós tínhamos o papel, né, os grupos que se iniciavam ali, nas ruas eram um deles, de levar as pessoas para as ruas, para poder resgatar de novo o nosso país. E nós, devagarzinho, nós fomos mobilizando a população, nós fomos cativando as pessoas para começarem a se politizar,
Nós não sabíamos nem quem eram as pessoas do Supremo Tribunal Federal, quem sabia o nome de um presidente da Câmara, de um presidente do Senado. E devagarzinho a gente foi se politizando, as manifestações foram crescendo. E hoje, depois de tudo que nós passamos, eu tenho uma grande certeza: eles não enganam mais o povo brasileiro da maneira como enganavam no passado. Hoje nós estamos preparados para poder cuidar do nosso país e, mais do que isso, estruturado para estarmos nas ruas. E hoje é um momento de extrema importância do nosso Brasil, pelo fato que nós temos um novo governo. Esse novo governo ele está tentando trazer, né, o Brasil de volta, colocou ministros ali competentes, pessoas sérias, comprometidas. Nós não temos nenhum caso de corrupção no governo federal até agora, coisa que no passado era muito comum, né, naquele presidencialismo de coalizão, a qual eu chamo de presidencialismo de quadrilhas, não de coalizão, onde eles dividiam os ministérios, as empresas, as estatais, na mão dos políticos, para que pudessem fazer as suas campanhas, se manterem no poder e também para que pudessem enriquecer. Este momento é um momento totalmente diferente, é um momento que nós estamos lutando contra o sistema. Nós já colocamos os nossos pés dentro do país, nós trouxemos o país de volta para as nossas mãos e agora nós vamos limpar o país. E mais do que nunca, nós precisamos agora voltar para as ruas. Voltar para as ruas para defender o combate à corrupção, para poder defender também a Operação Lava Jato, apesar de eu ser uma pessoa que apoia 100% o governo Jair Bolsonaro, é óbvio que a gente tem algumas críticas, algumas sugestões em relação a algumas posturas tomadas, mas no geral é um governo que me agrada muito. Mas nós não podemos esquecer que foi esta Operação Lava Jato, né, que deu início a tudo isso, que prendeu bandidos, que colocou pessoas de todos os partidos na cadeia, empresários, e que a gente vê esse momento, né, uma força para poder tentar diminuir tudo isso. Então é um momento de união do povo brasileiro, de estar nas ruas, de apoiar as coisas propositivas do governo, apoiar o presidente Jair Bolsonaro, apoiar as reformas e também pedir que o combate, a luta contra a corrupção continue. Então vamos voltar para as ruas sim, o momento é esse. Mas um ponto importante que você falou, eu até ia comentar, que não estamos voltando para as ruas devido à corrupção. A sua fala ali foi muito competente no início, que fala que hoje a gente sabe o nome dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos dar graças ao Bob Jefferson, Roberto Jefferson, que estourou aquela vez o Petrolão, se eu não me engano foi o Petrolão, né? E ele que botou a boca no trombone e a gente começou a entender sobre a política, a pesquisar sobre a política e se inteirar mais sobre a questão da política. Porque a gente estava sempre acostumado a ver as coisas que nos chegavam via internet, via imprensa, e não procurávamos saber a verdade. Aí veio o Roberto Jefferson, estourou aquilo tudo e desencadeou no que é hoje a política, e graças a Bob e ao PT, nós conseguimos mudar um pouco a visão da política nacional. E eu acredito que ela vai continuar mudando, e a ideia é essa. A partir agora dessas eleições de 2018, já começou uma mudança que não foi aquele envolvimento financeiro, que era compra de votos, era aquele rio de dinheiro para fazer campanha, bandeiraço, enfim. Eu participei, confesso que participei de 2018 com muito orgulho da campanha do presidente Bolsonaro e praticamente voluntário. A gente fazia camisetas, Tomé, eu fazia camisetas do Bolsonaro, de malha aqui, eu vendia, vou ser sincero, se eu ganhava R$ 1 por unidade para poder pagar o custo do material e da estampa, e eu corre para lá, leva para cá, e vai e volta, foi realmente para divulgar um movimento que era o Bolsonaro, a campanha Bolsonaro. Fiz muitas camisetas mesmo e foi muito legal, e eu acredito que está surtindo efeito. Obviamente, como você comentou, não é aquilo que não é o governo dos sonhos, diríamos assim, porque ele dá aquelas derrapadas no sabonete ali às vezes, mas a gente tem muita qualidade hoje, um governo que tem muita competência à frente da nação, só que infelizmente aqueles que lutam contra, que perderam, vamos falar, o pote do ouro, estão desesperados, né? E a gente vai falar agora, Tomé, eu quero que você me diga um pouquinho sobre o PL 2630, que é o PL das fake news.
Isso me preocupa. E a questão é a seguinte: vamos falar em fake news. Quem vai ser o julgador das fake news? É muito complicado, né? Eu queria iniciar agora esse discurso, essa nova fase do nosso bate-papo, dizendo que o processo de acabar, né, com todos esses privilégios, essa corrupção, ele já começou no Brasil, é fato que isso começou, e isso não tem volta. A população brasileira, ela nunca mais vai olhar para os políticos da maneira como olhava antes. Antes era normal o político ser o dono da cidade, né, o vereador, o deputado, ele ser dono das esquinas, da fazenda, ter os carros, a família ter de tudo do bom e do melhor. E as pessoas achavam aquilo normal. Hoje em dia, não. A gente sabe quanto ganha um deputado, a gente sabe que eles não têm condição de ter uma vida no nível, né, de qualidade financeira com que eles recebem. Então, a cobrança hoje ela é muito maior por parte de todo mundo. Então, isso é uma coisa que não tem volta. O que eles estão tentando fazer com a questão das fake news? Eles estão tentando calar a população brasileira. Em vez de eles tentarem criminalizar as pessoas que fazem fake news, eles querem criar uma situação onde eles tirem o nosso direito de expressão. Isso, no meu ponto de vista, é um grande absurdo. Eu não concordo com isso. Eu, particularmente, né, não fui envolvido nesse processo das fake news, apesar de ser um grande crítico, né, de algumas ações tomadas por pessoas que hoje governam nosso país, seja do Supremo Tribunal Federal, seja o Rodrigo Maia, seja o Alcolumbre. Eu nunca fui envolvido pelo seguinte, que é uma sugestão que eu queria dar a vocês que estão nos ouvindo. Primeiro ponto, falem o que pensam. Digam que a opinião de vocês, dentro de uma democracia, você falar o que pensa, dando a sua cara, né, mostrando a sua imagem, nunca será tratado como fake news. O que é tratado como fake news são situações de vídeos que são montadas, a qual não tem um rosto, não tem uma voz, e não há 100% uma veracidade daquilo. E as pessoas, muitas vezes, passam a compartilhar coisas que não são verdadeiras. Isso acontece muito. Então, eu não recebi a Polícia Federal na minha casa, e acredito que não vou receber, porque não há motivos para isso. Eu não compartilho vídeos que não são os meus próprios vídeos, dizendo as minhas opiniões pessoais e opiniões do nosso movimento em relação às tomadas de decisões políticas. Isso faz parte da democracia. Agora, a gente pega lá o ministro Alexandre de Moraes, numa decisão monocrática, onde ele dá uma canetada e ele começa, no meu ponto de vista, perseguir as pessoas que não estão causando fake news, porque elas estão mostrando a verdade do que acontece no Brasil, é muito complicado. Eu acho que nós não podemos, como população brasileira hoje informada, aceitar esse tipo de situação. Isso não significa que eu quero que feche o Supremo Tribunal Federal. De forma nenhuma. A instituição ela é importante. As instituições elas são importantes para que se mantenha um equilíbrio do país. O que eu quero é poder escolher as pessoas que lá estão. Pois as críticas que nós temos às posturas desses ministros do Supremo Tribunal Federal, né, aos congressistas, aos senadores, aos deputados, elas são muito fortes em relação a pensarem no bem-estar do nosso país. E nós sabemos, né, que o mecanismo e o establishment, ele está trabalhando por trás ali para não deixar o país dar certo. Eles querem que o Brasil dê errado, porque o Brasil dando errado, as pessoas passando fome, né, não tendo empregos, fica muito fácil aquele discurso populista que eles tinham no passado. Só que, contra tudo e contra todos, o Brasil está dando certo. Né? O presidente Jair Bolsonaro hoje está sendo respeitado no Nordeste. Eles estão apavorados porque ele está crescendo. E por que ele está crescendo? Porque ele está levando água, porque ele está levando desenvolvimento, porque não está tendo roubalheira, porque estão sendo feitas coisas propositivas nesse momento. Então, assim, é um momento hoje que nós vivemos que é de muita satisfação de nós estarmos vivendo e participando de tudo isso. Né? Para mim, para você, Xavier, para as pessoas que têm ido para as ruas, têm lutado por um Brasil, é um momento ímpar. Nós estamos resgatando o nosso país. E uma forma disso aí dar certo e continuar é, primeiro, votar nas pessoas corretas. Nós precisamos, a cada eleição, colocar mais pessoas responsáveis e competentes dentro da política. É nós não nos calarmos contra absurdos que são feitos. Nós vemos aí decisões sendo tomadas dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Senado, como agora o Senado acabou votando aí, né, para poder barrar o que foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro, um grande absurdo. Graças a Deus, a Câmara, né, teve o critério para poder manter o veto que foi feito
em relação à tomada da decisão do presidente. Isso foi feito também porque nós fizemos uma pressão popular muito grande. Quando eu digo nós, não é o movimento nas ruas, não sou eu. Somos nós, povo brasileiro, naqueles congressistas que lá estão, entrando nas redes sociais, ligando para os gabinetes, mandando e-mail. Então, a força do povo brasileiro hoje é o que está resgatando o país. Isso a gente não pode desistir nunca. A gente teve uma situação aqui, Tomé, que a operadora da rodovia da BR-101, eles queriam aumentar, hoje a nossa passagem, o pedágio era de R$ 2,70, eles queriam aumentar para R$ 3,90. Eu falei, galera, eu não posso ter sido o grande influenciador disso aí, mas o que eu mandei aqui nos grupos aqui da região, falei, galera, vamos brigar contra essa causa aí, tá acima do valor, acima da inflação e tal. Eles estavam querendo cobrar adiantamento de uma obra que eles têm que fazer, que é a obrigação deles, eles querem dar para a gente pagar essa obra, para eles fazerem lá na frente, que já é uma obra que ela está atrasada, que eles não entregaram. E de certa forma, essa questão de população que foi nas mídias e reclamou dessa situação, o PROCON os notificou, teve mais alguns outros órgãos que também foram para cima da artéria, se não me engano, que é o nome da autopista aí que cuida da 101, e deu certo. De R$ 2,70 foi para R$ 3,00, então ficou assim na inflação, ali naquela normalidade. Então, o envolvimento da população ela é necessária para fazer a coisa correta e a fiscalização ela é obrigatória. Nós não temos mais aquele medo de que o político ele é um santo, que não dá para colocar a mão nele. E o político ele está aprendendo que a população está cobrando ele. Ele não é mais blindado. Como você bem disse antes, ele deixou de ser um dono. Ele não é mais um dono, ele é um representante da população. Ele é um empregado da população. Eu comentei com uma outra live que pena que não dá para a gente demitir um político a cada 6 meses, é a cada 4 anos, mas já estamos tendo consciência dessa mudança. Eu vejo dessa forma. Outra questão que você também falou é essa questão do STF. O STF quer legislar. Desculpa, ele quer ser o governo. Então, estão comentando... É isso aí, legislar, eles querem fazer isso mesmo. Verdade, legislar. Estão querendo criar agora um parlamento branco também, então... É aquela história, aquele menino que perdeu a bola no campinho de futebol, tá brabo, ele quer pegar a bola, quer levar para casa, ele quer jogar o jogo do jeito que ele quer. É uma outra situação que a gente está vivendo e que a população está atenta a isso aí. Eu acho que se vir a acontecer, não vai permitir. E aí vem de encontro a tua opinião de a gente ter que voltar às ruas, ter que combater isso aí e ele sentir o peso do povo de novo. Xavier, nós não podemos nunca mais deixarmos de irmos para as ruas. Nunca mais. O povo brasileiro, hoje, é um grande poder nacional. Somos nós, hoje, que estamos dando ali o caminho do país. Então, esse é um ponto que eu tenho certeza absoluta que nós nunca mais podemos deixar de irmos para as ruas. O que nós fizemos agora, em respeito ao coronavírus, né, em respeito à saúde das pessoas, é tirar o pé. Eu não me sinto confortável como porta-voz do movimento nacional, né, com milhões de seguidores como eu nas ruas, de mobilizar as pessoas para estarem todas nas ruas, juntas, lado a lado, numa grande manifestação, neste momento. Seria irresponsável, da minha parte, tomar esse tipo de postura. Eu preciso me preocupar com a saúde das pessoas e fazer o papel que nós estamos fazendo aqui pelas redes sociais. O que eu queria falar um pouquinho sobre a importância de nós termos um Congresso Nacional do nosso lado. Nós precisamos ter governabilidade no Brasil. O Brasil, apesar de um país presidencialista, ele acaba sendo, pela Constituição que foi feita em 88, um país parlamentarista. Tudo passa pela mão do parlamento. Tanto que o presidente veta, é só no Brasil que o presidente veta alguma coisa e o parlamento derruba. É só aqui no Brasil, isso não existe em nenhum lugar do mundo. O presidente vetou. O presidente é a figura mais importante que você tem no país. Ao contrário do que acontece aqui no Brasil. Então vamos lá. Todo mundo hoje diz que o presidente Jair Bolsonaro não está cumprindo as suas promessas de campanha e que ele está se juntando com o Centrão. Ele tentou
brigar contra tudo e contra todos. Ele brigou com o Supremo Tribunal Federal, ele brigou com o Congresso, ele brigou com o MAI, ele brigou com a Columba, ele brigou com a Globo, ele fez tudo o que ele podia, e ele percebeu que se ele não tiver governabilidade, nós não vamos aprovar as reformas importantes para poder fazer com que o Brasil aconteça. Nós temos que retomar emprego no Brasil. Nós temos que fazer com que o país aprove, né, que sejam aprovadas as coisas realmente importantes. O Pacto Federativo, é um absurdo o que acontece hoje com os impostos que saem das regiões dos estados do país e tem que ir lá para o nível federal para que lá seja dividido. Então, quer dizer, a gente arrecada na nossa cidade e não pode utilizar o dinheiro na cidade que é arrecadado. Tem que mandar lá para cima para eles decidirem o que eles querem fazer com o dinheiro. Então, assim, o Pacto Federativo é uma coisa importante, a reforma tributária é uma coisa importante, a venda das estatais que dão prejuízo é importantíssimo, é dali que eles mamam dinheiro para poder roubar, para poder fazer o caixa que eles fazem para a campanha para poder enriquecer. Então não faz sentido o Brasil controlar empresas como a Eletrobras, como muitas outras, como Correios no Brasil. O Correios dá prejuízos homéricos há anos. Deem para uma empresa profissional que vai fazer um trabalho sério, que vai fazer aquilo acontecer. Por que você tem que pagar, Xavier, a conta dos Correios? Eu tenho que pagar a conta dos Correios. Esse funcionalismo público que custa um absurdo para o Brasil. Tem que ter uma reforma administrativa. E a gente só consegue isso com o quê? Com maioria na Câmara e no Senado. Não tem outra forma. Então, o que o presidente Bolsonaro fez? Ao contrário do que era feito no passado, onde você dava cargos a quais eles tinham o poder de roubar em cima dos órgãos a qual eles estavam administrando, hoje, os cargos estão sendo dados, essas pessoas sabem que vão estar sendo controladas, que vão ter auditorias em cima dessas empresas, e se roubarem, vão preso. Então, eu pactuo o que o presidente está fazendo, ele tem que ter a governabilidade, senão a gente vai perder o país. Vai acontecer o que aconteceu na Argentina, que ele teve lá, o Macri teve lá um governo, o país voltou para a mão da esquerda. Por quê? Porque nada foi feito. As pessoas pobres, as pessoas mais simples, que mais necessitam, não conseguiram ser beneficiadas por um país crescendo, gerando emprego, desenvolvendo. Então é tudo que a gente não quer no Brasil. Então, se você hoje está reclamando do governo, para pensar um pouquinho no que está sendo feito no nosso país hoje. E para pensar se você queria estar hoje na mão do Haddad, na mão, né, da Manuela, na mão daqueles outros que tanto destruíram o Brasil nos últimos anos. Então, assim, nós estamos fazendo o que está sendo, o que se deve ser feito nesse momento. Isso não significa corrupção. Ah, mas deram lá o Banco do Nordeste para tal pessoa. Ok? Significa que a pessoa está liberada para roubar, como era antes? E que o dinheiro que ele rouba, ele vai distribuir com todo mundo? Não, gente, não é assim. Agora, vocês estão lá, vocês estão tendo o que vocês querem, vocês vão votar no que é propositivo para o Brasil, e vocês estão sendo vigiados, e as pessoas hoje estão analisando os resultados de tudo que está acontecendo. Vejam, por exemplo, o Ministério da Economia. O ministro Paulo Guedes é um exemplo para o nosso país. O Brasil é um dos países do mundo, e já está hoje muito claro que está saindo mais rápido da crise do que a grande maioria dos países do mundo. A taxa de empregos está retomando, a economia está começando a retomar, nós estamos vendo pelos números isso. Os números de pagamento de impostos, de arrecadação de impostos estão melhorando. Nós estamos vendo que dizem que é populista de uma ajuda que está sendo dada para as pessoas menos favorecidas. Tem que ajudar as pessoas mais pobres, não tem o que fazer. Agora, não é só ajudar, é ajudar e dar oportunidade deles se desenvolverem. Né? Você, como já disse um presidente americano, você avalia os programas sociais não pelo número de pessoas que entram, mas sim pelo número de pessoas que saem. Então, no meu ponto de vista, as coisas estão sendo feitas sim da maneira correta. E aí a gente vê uma imprensa, uma mídia, colocando como se tudo estivesse sendo contra. Eu vejo hoje esquerdista dizendo que o presidente, que o governo, ele está fazendo uma campanha populista. Olha só o tipo de situação que a gente tem que ouvir nesse país. Então, assim, acredite no que está fazendo. Se você eventualmente tiver alguma sugestão, algo diferente, fale, demonstre, use as mídias sociais, mobilize as pessoas para estar nas ruas, vá lá cobrar o seu deputado, cobre o seu senador, mobilize as pessoas para poder, em massa, cobrarem as pessoas que são responsáveis por cuidar do nosso país. Eu estou muito animado, não vejo a hora de nós voltarmos para as ruas, vamos dar de novo a nossa cara para bater, vamos mobilizar caminhão, vamos mobilizar milhões de pessoas em todo o Brasil. E o movimento nas ruas, que é um movimento que me orgulha muito, porque
é um movimento de pessoas sérias, íntegras. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma intenção política hoje. Eu não sou candidato a nada nesse momento. Eu não vou ser candidato a nenhum cargo agora, né, nessas eleições municipais. Eu estou aqui como brasileiro, eu estou aqui como uma pessoa de bem que resolveu dedicar parte da sua vida para poder ajudar o Brasil. Então isso já é uma coisa muito legal. Um outro ponto é que nós mobilizamos as pessoas a estarem nas ruas cobrando os políticos. Né, isso é muito importante. Nós não temos nenhum tipo de financiamento de nenhum tipo de partido. Né? Quem nos ajuda são as pessoas que estão nas ruas. São pessoas ali que realmente querem mudar o Brasil. Então, eu tenho muito orgulho do trabalho que nós fazemos hoje e eu tenho certeza que a sua ajuda, né, de você que está em casa aí, que está nos ouvindo, de estar na rua, de levar tua família, de levar teu filho, de levar teu pai, de levar tua mãe, é uma das pessoas que está trazendo o Brasil de volta. Então, gente, não vamos desistir nunca, vamos mobilizar. Nós precisamos agora colocar milhões de pessoas, como nós fizemos, para poder aprovar a reforma da Previdência. Olha, isso foi uma coisa assim na minha vida que eu nunca vou esquecer. Eu vi aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, praticamente 1 milhão de pessoas gritando o nome do ministro da Economia do nosso país, Paulo Guedes. Quer dizer, nós estamos tirando direitos, entre aspas, das pessoas, nós estamos nas ruas para pedir isso. Isso é uma maturidade de um povo, nós estamos amadurecendo, o povo brasileiro está amadurecendo. Isso não tem preço, a gente não tem como se emocionar com isso. Muito legal. A gente participou de manifestações aqui, até organizou algumas, e o envolvimento da população é muito bom. O pessoal sadio, o pessoal consciente que vem pedir esta mudança. Eles estão lutando por essa mudança. Porque eu falo, Tomé, que você não está fazendo isso para você, eu não estou fazendo isso para mim, nós estamos fazendo isso para nossos filhos. Eu tenho uma menina de 3 anos. A gente luta por isso. Entendeu? Daqui a pouco a gente morre, dane-se o mundo e que se acabe. E nós, como é que a gente vai fazer para viver, poder deitar no travesseiro, deitar na cama, botar a cabeça no travesseiro e pensar que os nossos filhos vão estar na rua, se eles vão estar seguros, se eles vão estar podendo voltar com segurança, o que os espera lá fora na questão de trabalho, educação de qualidade, segurança, a questão da saúde. Então, nós temos que fazer um Estado forte e nós teremos um povo forte, não dependente do Estado para tudo, entendeu? Eu acho que esse é o nosso caminho, criar um Estado seguro para uma população forte, poder ter a sua independência e não depender, como você disse, do auxílio, que isso vai botar a pessoa sempre sendo ordenada pelo Estado. Nós temos que acabar com essa história do Estado ter que dizer o que nós fazemos. Nós temos que ter condições de viver sem o Estado. Entendeu? Quanto menos Estado, uma população muito mais rica, um povo muito mais rico, mais independente. Menos Estado, assim, no meu ponto de vista, né, eu me considero... Aliás, deixa eu mostrar uma coisa para vocês que vocês vão gostar bastante. Vem cá, Luz. Olha, você falou uma coisa que me emocionou, você estava falando, eu estava com o olho brilhando, ó. É por conta dessas coisinhas aqui, ó, que a gente luta muito. Fala, oi, titinho! Nós temos uma obrigação de deixarmos um país melhor para os nossos filhos que nós recebemos dos nossos pais. Exatamente. Isso é uma obrigação de cada um de nós brasileiros, ó. São essas coisas lindas aqui, ó, que merecem a nossa força, a nossa vontade, porque de nada adianta, né, você conquistar as coisas materiais se você não tiver um país seguro, se você estiver vendo uma pessoa caída no chão e você passar por cima dela como se aquilo não fosse seu problema. Não dá para viver assim. Né? Não é isso que nós queremos e eu tenho certeza que a nossa união é o que vai fazer o Brasil acontecer. Xavier, eu estou lutando, né, por um Brasil melhor como pessoa. Você pega ele aqui. Deixa eu devolver o baixinho aqui, peraí. Tem o quê? 1 ano? Ele tem 1 ano e 2 meses. Você é meu melhor amigo. Ó. A minha não está aqui, senão eu ia mostrar a minha pequena, 3 anos. Eu gosto muito de mostrar, sabe? Porque é importante a gente colocar o nosso coração nesse momento. Eu ao longo desses anos, eu ouvi muitas coisas, né? Quando nós íamos para as ruas, naquele começo, diziam que iam nos matar,
que é um acabar com as nossas famílias, né? Eu comecei minha vida profissional muito cedo, me tornei um empresário aos 19 anos de idade, comecei minha vida sozinho, sem dinheiro, assim, não tive um empurrão dentro de casa, né? Muito pelo contrário, eu tive valores, aprendi o que era integridade, o que é respeito, mas eu fiz minha vida profissional toda sozinho, e eu me orgulho muito de tudo que eu conquistei. E quando nós começamos, eu percebi que eu precisava devolver para a sociedade, né, as coisas boas que aconteceram na minha vida, claro que porque trabalhei muito, mas também porque tive sorte, né, porque sorte é importante. Começamos a ir para as ruas e diziam, vão quebrar a sua empresa, vão mandar te matar, você é um menino bom, né, trabalhador, toca a tua vida, esquece os outros, se preocupa com você. Hoje, passado muitos anos, o que aconteceu? Estou vivo, continuo firme e forte aqui, ninguém mandou me matar. No meu trabalho, eu passei a ser mais respeitado, porque as pessoas olham e falam, puxa vida, o rapaz está lá no caminhão, está lutando, está brigando por um país melhor. Então, isso trouxe para nós ainda mais possibilidade de trabalho, por conta de credibilidade. Então, só aconteceu coisas boas na nossa vida, na minha vida pessoal, por conta de estar lutando contra a corrupção. Então, eu gostaria muito de poder ser um motivador para que você faça a mesma coisa. Lute pelo seu país. A nossa bandeira é verde e amarela. Ela jamais será vermelha, jamais. O comunismo é uma tragédia no mundo. Matou milhões de pessoas, afastou famílias, destruiu nações. E nós não podemos nunca mais permitir que o comunismo volte a esse país. E vou dizer uma coisa para vocês. A estrutura do nosso país ainda hoje é uma estrutura comunista. Ela é uma estrutura. Eles estão nas nossas escolas, eles estão no parlamento, eles estão nas instituições, eles estão em todos os lugares. Então nós não podemos de maneira nenhuma afrouxar. Vamos voltar para a rua assim, pessoal. Eu quero contar com cada um de vocês no Brasil todo, em todas as capitais, aquele povo lindo que nós vimos nas ruas, né, podendo levar as cores verde e amarelo. Nunca houve uma confusão em uma manifestação. Até as ruas nós limpávamos no final. Sabe por quê? Porque nós somos pessoas do bem. Nós somos pessoas que amam esse país. Então, acho que essa é um pouco a mensagem, Xavier, que eu queria passar aí para todos vocês. É muito emocionante. Eu vivi isso, a gente viveu aqui desde 2015, ia fazer manifestação, o movimento de rua, aí passamos para 2018 para a campanha do Bolsonaro, aí agora eu fui em 2 oportunidades a Brasília, naquelas manifestações de apoio ao presidente e ao governo. Cara, é maravilhoso a família, as pessoas, vim como criança, imagina vir lá fazer uma manifestação com um carrinho de bebê e uma criança junto, cara. É uma coisa que nunca existiu, entendeu? Aí o cidadão vem me dizer de ato democrático, os caras vêm tudo de preto pra rua, quebra tudo. Aonde que é democracia nisso? Fala de ato terrorista, que a moça soltou fogos em cima do STF, mas o STF nunca criticou aquele prédio, se eu não me engano, acho que era o Ministério da Agricultura, que tocaram fogo lá em Brasília. E eles ficaram quietos, porque, como você disse, está tudo aparelhado. É o gramscismo. Não vamos invadir quartéis, vamos invadir escolas. E eles foram nas escolas, fizeram a cabeça dessa rapaziada hoje aí que está perturbada e não enxergam. Você tenta debater. Teve uma situação aqui, Tomé, que eles fizeram agora, recentemente, uns 3 meses, fizeram na praça que é contra a ditadura e não sei o que, até tinha umas coisas verde e amarela para confundir um pouco o povo. Tinha 4 pessoas ali e 2 delas são professores. 2 delas são professores de colégio estadual aqui, tá? A moça, eu tava com não está aqui uma máscara, só tinha uma bandeira do Brasil do lado aqui. Porque tu é bolsominion, eu não falo com bolsominion. Eu digo, não, mas eu vim aqui para conversar, qual que é o problema? Você não consegue debater? Vocês têm medo de fazer um debate? Entende? Eles não aceitam a verdade, eles se... Eu adoro discutir com o esquerdista, adoro. Eu tive algumas oportunidades, né, de estar na CNN substituindo o Caio Coppola, e é muito gostoso discutir com o esquerdista, né? É uma delícia, porque eles não têm base de nada, então assim, é muito fácil você discutir com
com um esquerdista. E é impressionante como eles distorcem, né, os verdadeiros valores. Assim, democracia é você falar o que você pensa, é você poder dar a sua colaboração ao país. Tudo que eles não têm é democracia. A esquerda nunca teve democracia. Tanto que você pega no mundo inteiro os países comunistas, a democracia não existe. Cuba tem democracia, Venezuela tem democracia, China tem democracia, Coreia do Norte tem democracia, Rússia tem democracia. Rússia agora está melhorando ainda um pouquinho, né, do que foi no passado. Assim, mas não existe democracia. Essa inversão de valores, eu acho que é importante, né? Cada um tem a liberdade de ser quem quer. Você tem direito a seguir a tua vida. Você tem direito a ser respeitado se você é um homossexual, se você é branco, se você é negro, se você é rico, se você é pobre. Você tem direito ao respeito. Mas existe uma linha, que é a linha da família, né? Que é a linha dos valores, que é a linha de você respeitar o seu pai, que é a linha de você ser uma pessoa que respeite as pessoas que estão ao seu lado, que você vive em comunidade, né? Que você seja, primeiro, educado, para no momento certo da sua vida, você decidir quem realmente você é. Se você resolver ser um homossexual, muito bom, você tem que ser acolhido pela sua família, mas não deve haver um incentivo nas escolas para que o meu filho seja um homossexual, para minha filha ser uma homossexual. Isso é um absurdo. Então, veja bem, não sou contra, de maneira nenhuma, e de forma alguma, algum tipo de preconceito em relação a isso. O que eu não admito é que uma escola que tem que educar, tem que ensinar matemática, física, história, você tem que passar valores para o seu filho, ela leve o seu filho, né, para um caminho de aprender coisas na hora errada. Essa é uma decisão da própria pessoa e deve ser muito respeitada. Então, acho que isso foi feito com o nosso país, com qual intuito? De afastar. Porque você afasta as pessoas, né? Quando você cria aqueles pequenos grupos, você acaba afastando nós e eles, né? Tudo que foi feito. Qual que é o problema de um homossexual ser amigo de um heterossexual? Eu tenho um monte de amigos que são homossexuais. Eu tenho um monte de amigos que são negros, que eu amo de paixão. Eu nunca senti preconceito. Você sentiu preconceito na tua vida alguma vez, Xavier? Olha, confesso que eu não me lembro, tá? Não, eu vou. Sim. Cara, é questão de respeito. Olha, eu tinha amigos, eu tive um homossexual que lá na minha juventude veio e passou a mão na minha perna. Eu não tenho o menor problema, pelo amor de Deus, as pessoas têm que ser felizes. A minha amizade é a mesma. E eles tentaram nos afastar, sabe? Tentaram colocar uns contra os outros, é o que eles querem afastar a população. Eles se utilizam de força física quando fazem manifestações, coquetéis molotov, colocam fogo, queimam pneus. Gente, o que é isso? Isso é democracia? Outra coisa, por que eu não tenho o direito de ter a minha opinião? Olha, eu sou liberal na economia, eu sou conservador nos costumes, eu acredito no capitalismo, sim. Eu acho que o capitalismo é a melhor maneira de você poder defender o que realmente é seu, de você fazer por merecer, meritocracia. Trabalha mais, ganha mais. Dedicou mais, ganha mais. Resolveu dar emprego, então maravilhoso. Você pega um país capitalista, você ser um empresário é um orgulho, as pessoas te olham com admiração. Você está gerando emprego, todo mundo trabalha para o empresário. Se você tem uma pessoa que está colocando ali, né, a vida dele em risco, né, a saúde financeira para montar um negócio, se o negócio der certo, ele tem que ter o benefício daquilo. É ele que está gerando emprego, sim. É ele que está dando oportunidade para as pessoas crescerem. O que o governo hoje, o que o governo deu para nós até hoje, Xavier? O que o governo até hoje forneceu para a gente? Nada. Não tem transporte, não tem saúde, não tem educação, não tem segurança pública, e aí eles vão colocar o empresário com o trabalhador, né? Essas leis trabalhistas, da maneira como eram, graças a Deus as leis mudaram um pouco, estão um pouco mais amenas, né? De tal forma, claro, privilegiar o trabalhador, mas também a respeitar o empresário. O Brasil, ele tinha mais ações trabalhistas do que todo mundo somado. Virou uma indústria da corrupção isso. É um absurdo. E sindicatos, né? Nossa, esses sindicatos, meu Deus do céu, isso é um atraso de vida, esses sindicatos todos que acontecem. Então, assim, eu acho que nós temos que ter uma linha, nós temos que trabalhar para poder ajudar o Brasil, porque só reclamar não adianta.
Não adianta. Trabalhem. Eu estou falando com o Tomé, do Movimento nas Ruas, direto de São Paulo. Agradeço imensamente a sua participação, aceitar fazer essa live com quem é o Xavier na hora no momento, né? Mas eu quero deixar a gente para finalizar, Tomé, uma pergunta que muitos devem se fazer essa pergunta nessas eleições. O que esperar dessas eleições, Tomé? O que você consegue ver ali na frente que pode estar ajudando o país e o governo nessas eleições municipais? O que você está avaliando? Olha, para poder falar da minha avaliação, eu vou ter que contar um pouco de uma história minha pessoal. Muita gente me pede para virar um político. Tomé, saia candidato, entra para a política. Você é um garoto jovem, está lutando pelo Brasil, você fala bem, tem uma aparência razoável, você tem tudo a ver, eu quero votar em você. Por que eu não vou para a política hoje? Por um único motivo. Eu não tenho ativos para poder manter o meu padrão de vida hoje se eu parar de trabalhar e virar um político. Eu não tenho. Eu sou uma pessoa bem-sucedida, eu vivo muito bem, porque eu trabalho e eu trago dinheiro para minha casa. O dia que eu conseguir conquistar com o meu trabalho ativos, tiver imóveis, tiver renda, eu falo, olha, eu consigo pagar o meu padrão de vida com o que eu tenho hoje já guardado, eu vou entrar para a política. Por isso que eu não entro hoje, eu vou precisar de mais um tempo. Porque entrar para a política, gente, para quem é honesto, é uma grande dedicação. Você tem que dedicar a tua vida, a tua família. O que você recebe é muito pouco perto do que você vai ter uma pessoa trabalhadora, de verdade, competente no mercado privado. Então, é uma decisão de extrema importância. Então, o que eu peço para vocês, avaliem quem são as pessoas que vocês vão votar agora nas próximas eleições. Nós só vamos fazer o Brasil acontecer se a gente colocar pessoas realmente do bem, preparadas, patriotas, para estarem governando o país. Aquela pessoa que é incorruptível, estou pondo entre aspas aqui para não fazer que nem o ministro Magri lá atrás, que usou essa palavra, porque essa palavra não existe, incorruptível. Então está entre aspas. Pessoas que realmente vão pensar na população, que tem sentimento, que olham, né, para fora e vê uma criança no farol e se emocionam com aquilo e falam, meu Deus, eu tenho a minha casa quente, com comida, meu filho está lá bem cuidado e essa criança está no colo aqui de uma mãe, num farol, passando frio, passando fome, ou pedindo dinheiro no meio dos carros ali, colocando a vida em risco, e aquilo ali toca o coração dela de verdade. É esse o perfil de um servidor público. A palavra diz servidor público, é servir, é se sentir um empregado da população. É esse tipo de pessoa que nós temos que encontrar. E para encontrar esse tipo de pessoa, você tem que avaliar quem é quem. Você tem que avaliar quem é a família, qual a condição, o que essa pessoa fez ao longo da vida. Você tem que perder seu tempo para poder colocar o seu voto, coisa que nós não fazemos no passado. Então, o que eu passo para vocês é uma sugestão. Comecem a avaliar. Nós vamos ter eleições municipais agora, no final do mês de outubro, começo do mês de novembro. Comecem desde já. Avaliem na cidade de vocês. Os vereadores, eles são de extrema importância para que você tenha sucesso dentro do município. São eles que fazem as leis, são eles que liberam as verbas, são eles que fazem a coisa toda andar. Você tem que escolher a pessoa com critério, sabe? De verdade, percam o tempo de vocês, porque é isso que vai dar para vocês o país que vocês querem. Se vocês querem viver num país de primeiro mundo, nós temos que escolher bem as pessoas que vão nos governar. Então, essa sugestão. Percam tempo, de verdade, para poder avaliar quem são as pessoas que vocês vão votar. Se nós fizermos isso e a gente conseguir passar essa cultura para as pessoas ao nosso lado, tenham certeza que em muito pouco tempo nós vamos construir uma grande nação. Sabe por quê? O Brasil é um país muito rico. Aqui não falta nada, aqui não falta energia, aqui não falta água, aqui não falta minério, aqui não falta agricultura, aqui tem povo trabalhador, tem povo alegre, todo mundo se dá bem, árabe e judeu sentam na mesma mesa, evangélico e católico são amigos, a gente não tem problema com religião, a gente não tem problema com nada, nós não temos terremoto, nós não temos furacão, gente, esse país aqui é uma bênção de Deus, isso aqui é um paraíso, gente, não é possível isso aqui dar errado, e mesmo com tudo que roubaram do Brasil, o Brasil ainda está acontecendo. Assim, o Brasil é uma nação que emociona, que, assim, eu não sei, eu tenho um amor por esse país que é uma coisa mais forte do que eu. Então fica essa mensagem. Saibam em quem vocês estão votando. Tenham certeza que vocês vão construir um grande país com isso.
Tomé, só tenho a agradecer a tua participação, agradeço de coração. Conheci o Tomé em Brasília numa cerimônia de posse e fiz um vídeo com ele. Por que da população tem que participar da política e tá aí a resposta. Eu acho que você hoje deu uma aula aí e que sirva de lição para gente e fazer essa análise. De coração, agradeço, Tomé, pelo teu tempo disponível e que tenha muito sucesso aí na caminhada e que se a gente puder ajudar em alguma coisa aqui no Sul, estamos à disposição para estar compartilhando aí. Olha, Xavier, o sul do país é um grande orgulho. Vocês são uma região maravilhosa do Brasil, de pessoas trabalhadoras, né? Assim, foram muitas culturas que formaram o sul do Brasil, tanto que é a melhor região do país hoje, né? Os melhores artesãos, tudo que tem de bom no Brasil, né? Das coisas que são realmente que fazem uma nação estão passando pelo sul do Brasil. São holandeses, italianos, alemães, que são grandes nacionalidades que formam o sul do país. Vocês têm uma força muito grande nacional. Vocês são um exemplo de família, de pessoas, de educação. Então, assim, se mobilizem, pessoal. Estejam nas ruas, levem as suas famílias quando for necessário, porque vocês vão fazer parte realmente dessa mudança do país, que é o que todo mundo quer. Então, eu queria deixar primeiro um agradecimento a você, Xavier, pelo convite. Eu tenho muito prazer em conversar com as pessoas e poder expressar um pouco o meu sentimento em relação ao Brasil. Queria deixar um beijo aí no coração de vocês aí, que são pais, mães, das famílias. Cuidem-se nesse momento de coronavírus, sem se cuidar, todo mundo de máscara, todo mundo lavando as mãos, mas não vamos deixar de trabalhar, pessoal. Nós temos que cuidar da nossa economia da mesma maneira que a gente cuida da nossa saúde. A gente viu que é possível, sim, você tocar o seu negócio e se cuidar nesse momento. A gente não pode deixar a nossa economia parar, nós temos que gerar emprego. E você que é empresário, que está desanimado, não desanime. Ser empresário é uma coisa importante. Você tem que estar sempre, eu fiz um curso que diz o seguinte, quando você como empresário, você tem que estar de calça preta, porque quando você tiver medo, tiver dor de barriga, ninguém percebe. E camisa vermelha, porque se você tiver esfaqueado e sangrando, ninguém vê. Agora é o momento de você levantar a tua cabeça, de você mobilizar os seus colaboradores, de você fazer o teu trabalho, de você acordar cedo, de você dormir tarde, e a gente trazer esse Brasil de volta aqui para poder gerar emprego, que é o que a gente precisa, porque com um bom emprego as pessoas vivem, as pessoas crescem, se desenvolvem, e a gente não precisa do governo, a gente precisa só das nossas mãos e dos nossos trabalhos. Olha, um beijo para vocês, Xavier, um beijo para você, para tua família, e tamo juntos. Se vocês precisarem, contem comigo. Só tenho a agradecer. Tomé, a gente é do setor de eventos e a gente está indo para o 6º mês sem poder trabalhar. E isso aí inspira. E o brasileiro, ele é criativo, ele vai dar a volta. Para quem conviveu 13 anos, 14 anos de PT, sugando os cofres públicos, uma gripezinha, um vírus, um coronavírus não é nada perto do que vivemos. Tomé, só agradeço. O que estamos disponíveis aqui, o que precisar aqui do Sul, o que a gente puder estar auxiliando e nos mantenha informado também para a gente poder estar ajudando a construir esse país melhor aí. Vamos lá. Obrigado, Xavier. Um abraço, meu querido. Fique Um com beijo Deus para aí. Um você, abraço. para Até a mais. família e para todos vocês que estão nos ouvindo. Obrigado, viu? Também. Um Muito abraço. feliz. Um Manda um beijo para a abração. Tchau, família. Tudo tchau. de bom, meu querido. Um abraço. Pode deixar. Valeu. Obrigado. Tchau. Valeu. Então, essa foi a live com Tomé, do Movimento nas Ruas. Espero que tenha sido proveitosa para todo mundo, gente. Obrigado a todos que acompanharam, que mandaram mensagem. Só temos a agradecer e fiquem com Deus e até uma próxima. Um abraço.